Bom, a segunda corrente que aborda a ideia de uma aprendizagem organizacional é chamada de organização em aprendizagem. Isso porque os teóricos principais que defendem essa corrente apresentam, como a gente mencionou antes, essa visão de uma empresa que se coloca numa posição, né, favorável para essa mudança organizacional, para esse desenvolvimento e essa aprendizagem de forma normativa, prescritiva. Né? São muitos desses autores são consultores que propõem soluções ou pré-moldadas para as organizações se desenvolverem competitivamente no mercado. Né? Então, entre essas prescrições, podemos, podemos falar em podemos falar numa ideia de que as organizações elas devem se colocar numa condição de promover análise crítica de seus procedimentos e seus pressupostos, ou seja, a organização ela tem que comunicar de forma muito clara, né, para si, para a sua gerência e também para os seus funcionários, quais são os seus valores, quais são as suas crenças, né? Quais são os seus aspectos fundamentais da sua cultura organizacional e ter uma análise crítica de que forma essas características precisam se adequar aos novos textos, aos novos contextos, às necessidades de mudança, ou seja, estabelecer uma posição muito clara de que reconhece a necessidade de poder aprender, né? E com isso modificar-se. Para tornar essa análise crítica compreendida, é preciso haver uma comunicação horizontal. O que é uma comunicação horizontal? É você falar de no mesmo nível para todas as pessoas, é não ter uma comunicação filtrada, uma comunicação principal só para a diretoria, uma comunicação filtrada, diminuída, dirigida para outros departamentos. Não, é uma comunicação igual, porque é uma comunicação que preza colocar esse posicionamento, colocar essa percepção de necessidade de mudança, evidenciar quais são as crenças que a organização acredita que deve ser trabalhada, né, dentro de um contexto mais amplo, permitindo com que as pessoas também procurem se desenvolver, se adequar a essas mudanças. Né? Então, para isso, a organização deve atribuir um sentido comum à ação. E aí, o que é atribuir um sentido comum à ação? É mostrar quais são os modelos mentais, mostrar como a empresa age, como ela se comporta com base na sua cultura, e mostrar quais são as possibilidades que ela acredita que existem, caminhos que acreditam que existem, e se colocar em movimento a ela. Né? Ou seja, tentar estimular as pessoas a encontrarem alternativas de mudança dentro de uma visão de mudança de mundo e propor que encontrem e que avaliem e que analisem soluções negociando aquelas que parecem mais adequadas às novas diretrizes da organização, promovendo com que todos procurem se desenvolver e contribuir com o desenvolvimento da organização. É lógico, como a gente falou do outro lado, vai se encontrar aí resistência nesse tipo de situação e contexto, e essas resistências elas precisam ser trabalhadas, precisam ser negociadas à medida em que se identifica em quais aspectos ou sob quais características, quais aspectos, que critérios fazem com que as pessoas se prendam a modelos antigos e não queiram se desenvolver. Com isso, esse trabalho pode ser desenvolvido na medida. Vem cá.
É Sofia chegando aqui para dar um tchau para vocês. Ainda que o vídeo gravado, ela vai dar um tchau para vocês. Vem cá. Vai porque agora você veio, você fez uau uau. Todo mundo quer lhe ver. Ela tá agarrada com a mamãe. Olha, ó. Dá tchau. Dá tchau. Tchau. Dá tchau. Manda beijo. Tchau, manda beijo. Faz coração de amor. Bom, essa mudança, portanto, essa aprendizagem, esse processo de aprendizagem que vai levar à mudança, ela precisa vir de uma integração entre entre os diferentes atores sociais, as diferentes identidades que existem e essa nova estrutura organizacional elaborada. Então, a gente fala de organização e aprendizagem como um processo coletivo de mudança da cultura organizacional. No primeiro, talvez a gente, se a gente for tentar estabelecer uma distinção, talvez a gente fale de aprendizagem na organização como uma mudança que começa na gestão e tenta transferir para todos. E organização em aprendizagem é um modelo que fala em mudança, uma liderança percebida pela gestão, mas uma mudança trabalhada de forma coletiva. Né? Talvez esse seja uma forma de fazer vocês entenderem as distinções práticas dessas duas perspectivas. Né? E isso acho que vai ficar bem claro quando a gente fala aqui de modelos de gestões de pessoas. Né? Então, há dois modelos de gestões de pessoas que são apresentados como caminhos, né, para se promover essa mudança, essa aprendizagem organizacional. O primeiro é chamado de sistema instrumental, e ele fala justamente disso, né, em que os colaboradores, né, os funcionários, as pessoas que fazem parte de uma empresa, assumem padrões e critérios dos dirigentes, ou seja, a empresa apresenta novos paradigmas, apresentam aquilo que acreditam que é o adequado para a empresa mudar e dá liberdade para que as pessoas procurem se desenvolver neste caminho. Né? Uma crítica a este processo é que esse é um processo, é uma evolução daquele estruturalismo lá de Taylor, né, de que há um processo único e tal. Por quê? Porque aqui a empresa ainda tem um certo controle no processo todo de mudança, mas também no processo de produtividade. Mas quando a gente diz adaptação, porque até isso é evoluído, é bem diferente. Né? A gente já está falando dessa situação dentro de uma lógica em que os gestores eles continuam controlando sua visão principal mas propõem que as pessoas caminhem junto e aí dá liberdade para que eles encontrem, né, dentro das suas práticas informais, um alinhamento com novas práticas formais e assim todos aprendem. Mas é um aprendizado mais orientado. No sistema político, né, ou de arbitragem gerencial, esse talvez já esteja mais próximo à lógica das organizações que aprendem. Por quê? Porque ele possibilita a negociação entre as partes. Né? Se apresenta, na verdade, nesse momento, se apresentam algumas diretrizes, se promove, né? Se promove, influencia, né? Se sugere que as pessoas gerem mudanças, que as pessoas demonstrem autonomia, se aperfeiçoem, mas todo esse aperfeiçoamento, toda essa liberdade para as pessoas buscarem melhores práticas dentro do seu papel, dentro da sua função, dentro da sua atividade, dentro da organização, ela vai sendo mediada pelo dirigente, ou seja, ela vai sendo negociada, ela vai sendo avaliada, né? E à medida em que alguns grupos vão encontrando melhores práticas, elas vão sendo enfatizadas para que se valorize ainda mais e a organização ela vai mudando junto com as pessoas. Né? Ou seja, a direção ela deixa essas mudanças mais fluidas, mais soltas, entendendo
que esse empoderamento dos empregados eles devem vir junto com uma especialização desses empregados, desses funcionários, desses colaboradores, com uma capacitação, né? Então, à medida que as pessoas evoluem, se desenvolvem, elas acabam desenvolvendo as empresas. Outra crítica que se faz muito grande a esses modelos é talvez uma supervalorização de papéis. Por quê? Porque aí os empregados ou os colaboradores, eles passam a não ser apenas colaboradores que têm que trabalhar, mas eles passam a ser as pessoas responsáveis pelas mudanças, pelas melhores práticas, pela motivação, né? Pelos resultados. Né? Esse chamado empoderamento é também criticado porque isso transforma a vida das pessoas em colocar a responsabilidade de uma organização sobre elas. Posso até brincar com vocês, viu? Por isso que eu sempre critico esse discurso na educação de dizer que é responsabilidade do professor ser um cara diferente, motivador e tal, tal, tal. Não, a motivação é algo que todos têm que construir. Este é o meu ponto de vista, à medida que entende a importância da educação para si e entende que educação não é uma transferência, né? É uma construção. Mas eu reconheço que a gente tem que se adequar ao mundo, a gente pode contar uma piadinha ruim, a gente pode tentar uma coisa diferente e tal, mas é preciso ter um equilíbrio. Todos temos responsabilidades e papéis. Voltando aqui, portanto, essa é a visão político de arbitragem gerencial e que tem mais a ver com o segundo paradigma de aprendizagem organizacional, que entende que as organizações se colocam num contexto favorável ao aprendizado e aprendem junto com os seus colaboradores. E é isso, a gente chega, portanto, assim, ao fim desse assunto, aprendizagem organizacional. A gente, com isso, tem mais um fundamento aí. A gente deu uma explanação geral para vocês, que pode, como eu falei lá no comecinho, se aprofundar com o capítulo 11 do livro do Mota e Vasconcelos, mas tem 2 artigozinhos. Eu acho que o artigo da Rai, que justamente faz uma crítica ao sistema, a organizações e aprendizagem, e dá uma enfatizada e valoriza a aprendizagem organizacional, é bem legal de dar uma lida na revisão de literatura, em todo, porque ele é um ensaio, né? Ele não tem um trabalho empírico. Acho que vale a pena uma leitura, aqueles que gostam mais dessa área, tá? O outro artigozinho, a revisão de literatura, tem uma informaçãozinha básica e tal, não muito mais completo do que os próprios links que eu coloquei para vocês, acabam sendo uma informação ou outra que ajuda vocês a se aprofundarem, a aprenderem, a se desenvolverem. Né? Para estimular vocês ainda mais a terem que acompanhar essas aulas e desenvolverem conhecimento sobre aprendizagem, temos aí uma atividade que vai ser publicada para vocês, para servir de roteiro, de guia, né? À medida que vocês vão respondendo as perguntas do questionário, vocês estão se aprofundando, revisando e fixando esse assunto. Eu espero que vocês gostem. Eu espero muito que vocês se cuidem, que vocês se mantenham bem, tá? Motivados, felizes, dentro do possível. Dúvidas, dificuldades, questões, entrem em contato. Vamos tentar ajudar vocês de toda forma possível, tá? No mais, fiquem com Deus e até a próxima.